Olá, pessoal. Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Bonzão ter vocês aqui na Polis. É a nossa alegria quando você passa aqui. Vou aproveitar para a gente falar um pouquinho de história, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre New Deal. New Deal. Pois é. O que foi o New Deal? Você deve saber do que se trata. Se você não sabe ou esqueceu, a gente vai lembrar agora. New Deal foi um programa econômico instituído pelo presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos depois da crise capitalista de 1929. Pois é, aquela crise de triste memória, para muitos foi a maior crise da história do capitalismo, né? Uma crise que começou no setor industrial, né? Uma crise de superprodução da indústria norte-americana, uma crise que acabou se alastrando por outros setores da economia dos Estados Unidos, afetou o setor agrícola, enfim, a questão da superprodução afetou o setor agrícola porque gerou, né, muito desemprego em função das demissões ocorridas nas fábricas, afetou o setor bancário, o setor financeiro, porque muitos empresários quebraram, não honraram seus compromissos com os bancos, enfim, foi uma verdadeira catástrofe, foi um colapso, né? Naquela época, é bom lembrar, o mundo capitalista ainda não estava preparado para esse tipo de situação, né? Evidentemente que hoje em dia, quando começa a haver algum problema, a gente não está mais vivendo num mundo em que apenas a economia dos Estados Unidos funciona como um termômetro, né, para o restante da economia mundial. A gente tem as bolsas asiáticas, né, a gente tem a União Europeia, enfim, hoje a gente está num mundo em termos econômicos, um mundo muito diversificado, né? Então, assim, os mecanismos de controle dessas crises eles já são muito mais rápidos e eficientes, né? Só que naquela época isso não existia. Então veio a crise capitalista de 1929, que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em Wall Street. Aquilo foi assim uma coisa pavorosa, assustadora, né? Aquela economia liberal capitalista, ela foi realmente, literalmente, para o ralo, né? Afetando o mundo inteiro. Houve uma reação em cadeia, afetou a economia de todos os países que, direto ou indiretamente, tinham alguma relação com os Estados Unidos e afetou inclusive o Brasil, né? Naquela época, o maior comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. E o café representava pelo menos uns 70% do montante aí da nossa balança comercial em termos de exportação. Mas eu estava falando do New Deal, né? O New Deal foi assim um programa econômico criado pelo presidente Roosevelt, né? Quando ele ainda era candidato, né? Um programa que visava recuperar a economia norte-americana após a crise de 29. Um programa que se inspirou nas ideias de um economista chamado John Keynes, né? O cerne da coisa, né, das ideias do John Keynes, era uma proposta liberal, né, um liberalismo, só que um liberalismo mais controlado. Né? Ele não era contra o liberalismo econômico, né, que na verdade a crise aconteceu pelo excesso de liberalismo econômico. Então, o keynesianismo inspirou esse plano econômico chamado New Deal, que significa novo acordo. Um novo acordo porque o então candidato Roosevelt, né, e depois eleito presidente, ele convocava a sociedade, né, comprometia o Estado e convocava também a iniciativa privada a se unirem, né, para tirar o país da crise. Então foi um programa que teve. É bom a gente apontar isso é o mais importante aqui disso que a gente quer falar com vocês. Em que consistiu o New Deal? O New Deal consistiu em medidas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? Que medidas foram essas que a gente pode, né, citar aqui para vocês? A curto prazo, por exemplo, foi a criação de um seguro-desemprego, essa coisa que a gente já conhece bem aqui no Brasil, demorou um tempo a chegar, né? Foi a criação do seguro-desemprego. O presidente Roosevelt também criou um programa de obras públicas para absorver a mão de obra desempregada nos Estados Unidos, e não eram poucos, foram milhões de desempregados. Tá? Tomou uma medida bastante interessante, que foi a redução da jornada de trabalho. Reduziu aquilo, né, para gerar mais postos de emprego,
E, é claro, paralelamente também instituiu um salário mínimo, evidentemente, né? Em medidas assim a médio e longo prazo, a gente pode citar aqui a concessão de crédito, né, para os empresários do setor agrícola, principalmente, para poder reorganizar a produção agrícola, saldar suas dívidas. Tá? É, o governo ofereceu uma série de incentivos fiscais, subsídios, empréstimos com juros mais baixos. Tá? Então, isso assim foi algo muito importante, tá ok? E, evidentemente, o principal, né? A partir daí, o governo passou a controlar setores que eram considerados assim estratégicos na economia. Ou seja, o New Deal representou, nós poderíamos dizer, na evolução do liberalismo econômico, uma espécie de um passo atrás, para poder dar dois passos à frente, né? A partir daí, todos os estados, todos os governos, eles passaram a ter um certo zelo, um certo cuidado, né? Porque a grande causa que realmente teria levado àquela crise, que acabou tendo uma dimensão mundial, foi exatamente o excesso de liberalismo, né? Aquela coisa em confiar no mercado livre, né, sem nenhum tipo de controle, tá? Então fica atento para isso. New Deal é um tema muito recorrente, ele aparece muito em vestibulares. Trata-se ou tratou-se de um programa de recuperação econômica dos Estados Unidos após a crise de 29, conforme eu disse, inspirado, né, um programa inspirado no keynesianismo. A recuperação da economia americana ela foi gradual, né? Num prazo aí de mais ou menos uns 10 anos, os Estados Unidos recuperaram a sua posição hegemônica dentro do cenário mundial, né, do cenário capitalista do planeta. A Segunda Guerra Mundial, curiosamente, acabou contribuindo para isso, não é? Porque, mais uma vez, o governo americano, nesse segundo evento, nesse segundo conflito mundial, ele manteve uma posição de neutralidade durante muito tempo e acabou se beneficiando com isso, o que contribuiu para a recuperação da economia americana, né, de forma segura, tá ok? Então fica atento para isso. New Deal, novo acordo, um programa econômico norte-americano implantado após a crise de 29. Tá bom, gente? Um abração para vocês e até a próxima.